Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos. Que alegria renova-se em nós este momento da sua audiência. E é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar. Por isso recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante e que é da autoria do ilustre pastor Marcos Elias e que tem como título Bênçãos da Mutualidade, Dons e Serviços. Então, quais são os objetivos da presente lição? Respondo. Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre dons espirituais e de serviço, valorizando sempre a edificação da igreja. Também perceber que há uma reciprocidade mútua no exercício dos dons espirituais e de serviço. E, por fim, praticar como crentes no Senhor Jesus inseridos em sua igreja, devemos servi-lo com dons. Diz assim o texto áureo, abro aspas, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Isto está registrado em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Alguns textos bíblicos inspirativos. Começamos pela carta, a primeira de Pedro, capítulo 4, versículos 8 a 11. Abro aspas. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus e o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos de 1 a 5. Leio. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolo. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Esta lição tem como introdução o que vou ler para vocês. Salvos em Cristo Jesus, somos novas criaturas pertencentes ao reino de Deus. Assim, temos a missão de pregar o Evangelho até os confins da terra, para que muitas pessoas
cheguem ao conhecimento da verdade libertadora, que é Jesus. Em nossas limitações e fraquezas humanas, não conseguiremos cumprir a missão. Por isso precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo. Os dons espirituais são capacitações divinas, concedidas pelo Senhor para edificar a sua igreja, tornando-a forte e influenciadora neste mundo em trevas. Através dos dons, servimos ao Senhor e ao próximo. Essa relação de mutualidade tem como propósito principal vivenciarmos o amor de Deus em toda a sua extensão. Estudaremos nesta lição como melhor servir ao Senhor e ao próximo através dos dons espirituais. Ponto número 1. Conhecendo melhor os dons espirituais. Abro aspas. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Os dons do Espírito Santo são capacidades espirituais dadas por Deus com o propósito de edificar a igreja e torná-la mais eficaz no testemunho cristão, conforme registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. É o Espírito Santo que distribui os dons, segundo o propósito soberano de Deus, conforme registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. A palavra do Senhor nos ensina que não devemos ser ignorantes quanto aos dons espirituais. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Por isso, precisamos conhecê-los profundamente através do estudo da palavra de Deus, como vasos de bênçãos usados pelo Senhor. Sabemos que os dons espirituais nos capacitam para desempenhar melhor o trabalho em sua obra. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, conforme registrado em 1 Pedro. Quando eu digo 1 Pedro, estou me referindo à primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Este versículo resume bem a maneira certa na qual devemos usar os dons. A expressão administrar transmite a ideia de organização, que tem como finalidade a edificação da igreja, conforme registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Aqui está implícito o fato de conservar e transmitir a essência dos dons espirituais. Isso é importante, porque somos apenas canais de bênçãos. Quando somos usados pelo Senhor, não há lugar para manipulações humanas. O amor de Deus é a essência predominante em todas as operações dos dons espirituais. Assim devemos servir aos irmãos de uma maneira integral, tendo como base a multiforme graça de Deus. Que desafio imenso! Somente pela graça e bondade do Senhor é que conseguiremos alcançar este propósito. Quando somos cheios do Espírito Santo, o amor de Deus nos capacita a ajudar o próximo, principalmente os domésticos da fé,
conforme registrado em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Aplicação. Se pudéssemos mensurar o nosso grau de conhecimento quanto aos dons espirituais, em que nível está o seu grau de conhecimento? A resposta revelará a forma como estamos servindo ao Senhor e ao próximo. Pense nisto. Ponto número 2. Servir ao Senhor com alegria. Isto está registrado no Salmos, capítulo 100, versículo 2. Sabemos que devemos servir ao Senhor com alegria. Não significa que devemos servi-lo quando tudo está bem. A alegria do Senhor ultrapassa o nosso estado de humor. Alguns afirmam que não sentem no coração que devem ajudar ao próximo. Não é sentir, mas sim obedecer. Respondeu Jesus: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Isto está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Esse é o amor de Deus, conforme registrado em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Demonstramos nosso amor a Deus quando servimos ao próximo. Isto sobressai através de ações práticas que visam o bem. Precisamos entender que a nossa relação com Deus é diretamente proporcional à nossa relação com o próximo. Observe as palavras de Jesus. O rei responderá, abro aspas, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso está registrado em Mateus capítulo 25, versículo 40. Através dos dons espirituais, servimos aos irmãos. Que alegria ver nossos irmãos curados, as famílias restauradas e a igreja crescendo para a glória de Deus. Creio que é isso que o Senhor quer realizar em nosso meio. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Antigamente tínhamos poucos recursos, mas fazíamos muito mais para o reino de Deus. Hoje temos muitos recursos, mas fazemos tão pouco para o Senhor. É necessário repensar e mudar nossa forma de agir, voltando-nos totalmente para o Senhor, conforme registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que leio. Abro aspas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Oremos para que, ao servir nossos irmãos e ao Senhor, nossos corações se encham de alegria. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, conforme é registrado em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Aplicação. Preste atenção.
Temos servido ao Senhor e ao próximo com alegria? Quais ações podemos realizar a fim de transmitir o amor de Deus? Ponto 3. Dom de profecia. Abro aspas. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. A riqueza do dom de profecia reside em suas finalidades, que são edificar, encorajar e consolar, conforme segue. Isto está registrado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 3 e 4. Vamos dissertar sobre alguns pontos de destaque da nossa revista. E começamos com edificar. Refere-se ao ato de construir, fortalecer e aperfeiçoar algo ou alguém. Na Bíblia, a edificação é frequentemente associada à construção de um relacionamento com Deus, ao crescimento espiritual e à construção de uma forte comunidade de fé. Quando somos edificados com a palavra profética, a nossa fé no Senhor é fortalecida. Assim temos condições de enfrentar as lutas com mais confiança e perseverança. Da mesma forma, fortalecidos no Senhor, tornamos instrumentos de bênçãos e edificação aos nossos irmãos. Letra B, encorajar. Ao sermos encorajados pelo Espírito Santo, a palavra profética age em nossa vontade, conduzindo-nos a fazer o que é correto, segundo a palavra de Deus. Ela desperta o nosso ser a realizar a vontade do Senhor. Quando isso acontece, podemos aconselhar os irmãos com sabedoria, discernimento e firmeza. Assim, tornamo-nos verdadeiros companheiros de jugo e não estaremos sozinhos nas adversidades da vida, conforme é registrado em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Este encorajamento vem do Espírito Santo, que habita em nós, conforme é registrado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Outro destaque, consolar. O Espírito Santo é o Consolador. Ele traz alívio em meio ao sofrimento e à dor. Ajuda-nos a entender os propósitos do Senhor, acalmando nossos corações. Pois a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, conforme registrado em Romanos capítulo 12, versículo 2. Este consolo fortalece a nossa esperança, e a nossa esperança está no Senhor, pois sabemos que tudo está sob seu controle, conforme registrado em Romanos capítulo 5, versículo 5. Num tempo de angústia que o mundo atravessa, precisamos do consolo do Senhor, conforme registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Vamos a outro tema. Julgar as profecias. Devemos julgar as profecias e não os profetas. Tratando-se de profetas, falemos 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Isso está registrado em 1
carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Leia lá. A base segura para julgar as profecias é a palavra de Deus. Nenhum ser humano, por mais cheio do Espírito Santo, está acima da palavra de Deus. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, conforme registrado em 1 João capítulo 4, versículo 1. Toda palavra profética deve estar de acordo com as Escrituras e não tem autoridade para manipular doutrinas ou normas de conduta para as pessoas. Para tal, já temos a palavra de Deus, conforme registrado em 2 Timóteo, isto é, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Leia lá. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, conforme registrado em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, a palavra do Senhor não traz confusão, mas sim entendimento e discernimento espiritual. Quando a palavra do Senhor é o referencial maior em nossas vidas, temos paz, sabedoria e segurança, conforme registrado em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que leio: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aplicação. Meus irmãos, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Isto está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. Agora preste atenção. Como temos tratado as profecias em nosso meio? Conclusão. Louvamos ao Senhor por conceder os dons espirituais. Eles edificam a igreja e nos aparelham melhor para servir nossos irmãos. Esse equilíbrio é muito importante. Os dons não são propriedades pessoais, mas sim concessão divina, com o propósito de abençoar vidas no amor de Deus. Que o Senhor nos ajude a crescer em graça e conhecimento. Amém.